Evangelho de Mateus, capítulo 4. A palavra diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém. Esse texto ele vem logo na sequência do batismo de Jesus. São os episódios que preparam Jesus para um ministério terreno, aquele ministério e que o Pai já havia determinado desde a eternidade, aquele dia, aquele período havia chegado, onde o Filho de Deus ele viria à terra para remir o povo dos pecados, remir as nossas vidas, resgatar-nos das garras da morte. Jesus passa pelo batismo no Rio Jordão. João Batista o batiza. Jesus fala: olha, para que se cumpra toda a justiça, que assim seja feito, me batize. No momento do batismo, o céu se abre, uma voz vem e diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. O Espírito Santo vem, pousa sobre Jesus, se cumpre a profecia de Isaías 42, com as mesmas palavras o Senhor fala do céu: eu me comprazo de ti e coloco o meu Espírito em ti. Naquele momento o Espírito capacita Jesus para o ministério, para o início do seu chamado, para o início do seu ministério. Mas não era só isso, precisava de algo mais. Para que Jesus iniciasse o seu ministério, precisava de algo mais. A palavra diz que logo em seguida do batismo, de imediato, sem intervalo, logo na sequência, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas usam os termos conduzido ou levado. O Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, ele já usa uma palavra mais forte. Ele diz que o Espírito impeliu Jesus ao deserto. O termo impelir é um termo mais forte, é um termo que carrega mais força. Para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos usa a palavra impelir, esse mesmo termo, quando Jesus expulsa demônios. É como se Jesus estivesse impelindo o demônio a sair. O Evangelho de Marcos, ele faz questão de usar essa palavra mais forte. O Espírito o impeliu ao deserto. Trata-se de uma direção. Trata-se de uma condução irresistível. Trata-se de uma condução inevitável. O deserto era um lugar inevitável para Jesus. Ele deveria passar pelo deserto. Uma compulsão irresistível. Não significa que Jesus foi contra a sua vontade, mas ele foi tomado de desejo, ele não podia abandonar isso, ele tinha que ser, ele tinha que passar por aquilo. Queridos, isso nos ensina a verdade, e uma dessas verdades é de que o deserto, muitas vezes, é inevitável. Muitas vezes o deserto, o lugar de provação, o lugar de tentação, é um ambiente inevitável. Enquanto nós estamos nessa terra, nós aguardamos a cidade celestial na qual nós entraremos. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos ao ambiente hostil que é essa terra. Se tem uma certeza que nós cristãos podemos ter, é que vez ou outra, nós passaremos pelo deserto. É inevitável.
É inevitável que, vez ou outra, passaremos por tribulações, por lutas, por angústias. Eu sei que muitas vezes nós gostamos de ouvir aquela teologia triunfalista que vem e fala: olha, o cristianismo é só vitória, a sua vida é só vitória, é só conquista. Olha, nada de ruim acontece. Se algo está acontecendo, você está em pecado, por isso você está sofrendo. Você está em pecado, por isso você está passando por tribulação. Dentro dessa teologia triunfalista, o sofrimento é algo estranho. Isso não é algo novo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele precisa lidar com um problema. A igreja de Corinto havia formado um perfil de apóstolo, onde o sofrimento era algo estranho. Paulo atribui isso aos chamados superapóstolos. Paulo está falando de homens que chegaram na igreja do Corinto, chegaram dizendo: olha, nós somos semente de Abraão, nós somos hebreus, nós somos servo do Messias, nós temos experiências sobrenaturais incríveis. E esses homens estabelecem um perfil de superapóstolos, eles são recebidos como celebridades na igreja do Corinto. Isso faz com que a igreja do Corinto se adapte à visão desses homens. Eles tinham uma retórica incrível, Paulo fala disso. Paulo fala: olha, esses homens têm uma retórica, eu posso não ser tão bom com as palavras, mas eu tenho conhecimento, é o que Paulo fala. Homens com uma retórica que convencem as pessoas de que eles são celebridades, super crentes, super cristãos. E dentro dessa percepção, dentro desse perfil, o sofrimento é algo estranho. Olha, por que não? Ser cristão é você ser que nem esses caras. De retórica, cristãos verdadeiros. E Paulo fala: não, deixa eu te falar uma coisa. Paulo confronta o ensino desses superapóstolos. Ele fala: olha, tudo que eles têm eu tenho. Eu também sou da semente de Abraão. Eu também sou hebreu, eu também sou servo do Messias. Se eles têm experiências sobrenaturais, eu também tenho. Fui arrebatado ao terceiro céu, vivi grandes coisas. Mas eu tenho algo que eles não têm: o sofrimento. E aí Paulo traz uma lista: fui açoitado 39 vezes, 39 açoites, fui espancado, fui dado como morto, saí fugindo do muro pelo um cesto, sofri naufrágio, sofri perseguição, eu sofri. Eu tenho algo que eles não têm. Às vezes a gente cria um perfil de cristão onde o sofrimento e a presença do sofrimento na vida do cristão é algo estranho. Paulo está falando: não, o que valida o meu ministério é porque eu sofri pelo nome de Cristo. A luta, o deserto, a tribulação, o sofrimento é algo certo. Jesus já disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês serão mal falados por causa do meu nome, no mundo vocês terão diversas aflições. A promessa de Jesus não é que no mundo vocês terão sucesso. No mundo não, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês enfrentarão desertos, no mundo vocês passarão por dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando Jesus fala eu venci o mundo, não está falando que você vai ter uma vida só de vitória. Quando Jesus te chama para ter um bom ânimo em meio à vitória, em meio ao deserto, em meio à tribulação, Jesus está falando: olha, isso vai passar. No final de todas as coisas, você está do lado vitorioso, porque eu venci o mundo. Querido, nós não somos isentos das lutas, nós não somos isentos das batalhas que nós enfrentaremos nessa terra. Ser cristão não te isenta da trincheira. A questão é que nós estamos do lado que no final tem a vitória. O fato de estarmos do lado vitorioso não isenta a nossa presença no campo de batalha. Por isso que Jesus fala: tenha bom ânimo, porque eu venci, você está do lado certo, aquele que está em mim está do lado que vai obter a vitória. Então, tudo isso vai passar. Mas tenha uma certeza, querido, hora ou outra nós passaremos pelo deserto, porque o deserto é inevitável. Às vezes você está passando por um deserto. E a grande pergunta não é se eu vou ou não passar, mas é como eu vou passar por ele. Você pode passar pelo deserto murmurando, ou você pode passar pelo deserto confiando.
Você pode passar pelo deserto blasfemando ou adorando. A questão é como você vai passar por esse ambiente. Jesus é impelido pelo Espírito ao deserto. Era inevitável. E Jesus precisava passar por este ambiente, precisava ser tentado por Satanás. Isso por alguns motivos. Primeiro, Jesus precisava derrotar aquele que no princípio obteve vitória. O primeiro Adão, cabeça de raça, caiu no jardim, sendo tentado por Satanás, ele não resiste. Ele cai, ele fraqueja, o pecado passa a dominar, a morte passa a reinar, e as consequências reais do pecado do primeiro homem atingem toda a humanidade. Era necessário que Jesus obtivesse vitória. Para que Jesus pudesse redimir a humanidade, ele precisava vencer onde o primeiro homem caiu. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão, ou o último Adão, cabeça de raça. Jesus é a cabeça de raça de uma nova criação, de um novo povo, o povo da igreja. Ele precisa passar pelo deserto e ser tentado pelo diabo, para que ele obtesse vitória, onde o primeiro homem falhou. Segundo ponto, Jesus precisava ser tentado como homem. Para redimir a humanidade, Jesus precisou assumir a humanidade. O Deus homem é levado ao deserto, para que como homem sofresse. Para que como homem passasse pelas tentações, para que como homem passasse pelas provações. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 2 e posteriormente no capítulo 4, olha, Jesus, semelhante aos seus irmãos de carne e sangue, ele precisou passar por essas provações, para que então ele se tornasse um sumo sacerdote misericordioso, alguém capaz de nos socorrer quando nós passarmos pelas mesmas provações. Era necessário que Jesus passasse pelo deserto, pelas provações, pelas tentações de Satanás, pelos sofrimentos que um homem sofreria, para que agora, como sumo sacerdote perfeito, ele pudesse nos socorrer quando nós estivéssemos sofrendo. Era necessário também que Jesus passasse pelo deserto sem cair, sem falhar. Se Jesus ele comete uma falha, a sua morte na cruz nada mais é do que uma consequência desse pecado. Mas é porque ele passou vitorioso que a sua morte na cruz é vida para o que estava morto. É exatamente porque ele não caiu em nenhuma das tentações que a sua morte na cruz redime, regenera, resgata. É exatamente porque ele passou vitorioso que hoje nele nós somos mais do que vitoriosos. Não porque nós conquistamos a vitória, mas porque nós estamos naquele que conquistou a vitória. O deserto para Jesus era inevitável. A provação, a tentação com Satanás, com aquele que confrontou o primeiro homem, era necessário que Jesus confrontasse ele. Aquele Satanás que conquistou as chaves, que conquistou os reinos desse mundo por conta do pecado e da queda do primeiro homem, era necessário que ele fosse derrotado. Por que o deserto? Claro que há uma grande simbologia no aspecto do deserto. Penso que se por um lado o primeiro homem, o primeiro cabeça de raça, caiu num jardim, num ambiente da presença de Deus, num ambiente onde ele vivia na dependência, onde ele era suprido por Deus, num ambiente onde a presença de Deus habitava, Jesus agora ele precisa passar pelo deserto e vencer o diabo no deserto. Se por um lado o homem caiu num ambiente de graça, num ambiente de recursos, num ambiente de alimento, Jesus precisou enfrentar num ambiente totalmente hostil. É interessante que o imaginário judaico, o imaginário do mundo antigo era que no deserto habitavam os demônios.
Havia uma crença de que o deserto ele é um lugar hostil, de feras, de chacais, de leões, de ursos, mas também havia a crença de que demônios habitavam no deserto. A figura de Lilith, que Isaías vai falar, é uma figura de um demônio que habita num deserto. Se por um lado o homem caiu num ambiente onde a presença de Deus habitava, agora o Filho do Homem vence no ambiente hostil à vida. O deserto ele foi escolhido por quê? Para que a vitória de Jesus no deserto falasse mais alto do que a queda do homem no jardim. Jesus foi para um ambiente muito mais hostil, muito mais difícil, para que a sua vitória tivesse uma retumbância maior do que a queda do homem no jardim, para que a sua vitória falasse mais alto. O deserto também representa, claro, o povo de Israel. O que é interessante é que a palavra ela apresenta tanto Adão quanto Israel como filhos de Deus. Israel é libertada do Egito e conduzida pelo deserto. 40 anos no deserto. Onde Israel falhou, é onde Jesus saiu vitorioso. Onde Israel caiu, duvidou, murmurou, blasfemou, onde Israel foi infiel, Jesus perseverou, foi fiel, foi verdadeiro, guardou os mandamentos. O deserto era um lugar de queda até então. A partir de Jesus se tornou um lugar de vitória. Se tornou um lugar de conquista. A queda agora não é do povo, não é da igreja. A queda agora no deserto é de Satanás e os seus demônios. São eles que caem no deserto. Não você. O deserto não é um lugar para você cair, queridos. O deserto é para o diabo cair quando ele tentar te derrubar. Porque ele vai tentar. Assim como ele tentou Jesus. 40 dias, mais um simbolismo. 40 dias foi o período em que Moisés passou no monte, contemplando a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, 40 dias foi o tempo em que, enquanto Moisés estava no monte, o povo estava aqui embaixo adorando o bezerro. 40 dias foi suficiente para o povo abandonar a Deus e adorar uma imagem. Arão vai, forma a imagem e fala: está aqui, este é o Deus que tirou vocês do Egito. 40 dias Israel se mostrou infiel. Por 40 anos, mais uma vez o número 40 anos eles peregrinaram no deserto. A palavra vai dizer lá em Deuteronômio 8, que Deus os levou ao deserto para prová-los, para ver se eles guardariam os seus mandamentos. O Senhor permitiu que eles passassem fome para ver se eles guardariam os seus mandamentos, se permanecessem fiéis. Mas, meu querido, aquele que é infiel no deserto, sofre mais com ele. Aquele que é infiel no deserto, aquele que murmura, ele sofre as consequências do ambiente onde se encontra. Mas aquele que confia, ele passa pela tribulação, queridos. A tribulação, a luta que você está passando, ela não é para durar para sempre. É para você sair vitorioso dela. Você sair maduro dela. Você ser aperfeiçoado com ela. O sofrimento do qual nós passamos, as lutas, as angústias, são para nos fortalecer, para nós provarmos fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, guardarmos o seu mandamento. Jesus então é levado e por 40 dias ele é tentado. 40 dias Jesus é tentado no deserto. Essas tentações de Satanás, elas acontecem no final desse período que o Evangelho de Lucas traz. Mas o Evangelho de Marcos diz que Jesus, durante os 40 dias, ele foi sendo tentado. E no final, como se fosse o grande ápice, Satanás aparece e tenta Jesus. No momento que Jesus estava com mais fome, no momento onde ele acreditava que Jesus estava mais fraco, e é isso que o inimigo faz.
É no momento que ele acha que você está mais fraco, que ele vem ao seu encontro. Aí Paulo fala, não, quando fraco é que eu sou forte. Porque é quando fraco que eu não apoio em mim, mas eu me apoio nele. É quando eu entendo que eu sou fraco, que eu olho para Deus e contemplo a força dele que habita em mim. Satanás ele vai tentar te atacar e ele tenta nos atacar quando nós parecemos estar mais fracos, mais angustiados, com mais fome. E ele tentou isso com Jesus. 3 tentações Satanás faz e pratica. Satanás ele tenta Jesus na sua dependência, na sua confiança e na sua fidelidade. São 3 áreas que Satanás tentou Adão, são 3 áreas que Satanás tentou o povo no deserto, são 3 áreas que Satanás tentou Jesus e são 3 áreas que Satanás e os seus demônios tentam a igreja, na sua dependência, na sua confiança e na sua fidelidade. Primeira coisa que Satanás fala, olha, você está com fome? Transforma então essas pedras em pães. Usa o seu poder, olha, tu é o filho de Deus. Usa o seu poder e satisfaz a si mesmo. Usa o poder que você tem, você não precisa ser dependente de Deus, você pode ser independente. Então usa esse poder, aquilo que você tem, e se alimente por conta própria. Exatamente essa tentação que o povo passou no deserto. Eles questionaram a dependência de Deus. Moisés, você nos tirou do Egito para que a gente morresse aqui? No Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha tudo. Nós éramos escravos, tudo bem. Mas pelo menos a gente era alimentado. Aqui nós somos livres e não temos o que comer. No deserto o povo não soube depender de Deus. E Jesus responde exatamente com Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem. O sustento do homem não vem só do alimento. Não é o alimento que te mantém vivo, é a palavra de Deus que te mantém vivo. Não é o alimento que te mantém de pé, é a palavra de Deus que te mantém de pé. Não é o alimento que te sustenta. Você pode ter um banquete, mas estar vazio dentro, porque o que te sustenta é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos aprender a ser dependentes da palavra de Deus, porque é ela que provê vida. É ela que sustenta a nossa vida. Da mesma forma, Satanás tentou o homem lá no jardim, na sua dependência de Deus. Ele diz, olha, eu acho que se você comer, você vai ser igual a ele. E se você for igual a ele, você não precisa depender dele. Porque, queridos, Satanás, por muitas vezes, vai tentar nos atacar e colocar nas nossas cabeças que nós não precisamos depender de Deus. Você é autossuficiente. Muitas vezes a gente nem precisa do diabo para colocar isso na nossa cabeça. Nós achamos que nós somos autossuficientes. Nós achamos que nós somos fortes, nós achamos que nós somos capazes, nós achamos que nós não precisamos de Deus, nós achamos que nós podemos conduzir as nossas vidas e as nossas decisões distantes de Deus, até o momento em que a gente sofre, a gente lembra de Deus e fala, oh, deixa eu orar. Até então você se achava autossuficiente. É por isso que Deus nos leva para um ambiente de aflição, é por isso que Deus nos leva para o deserto, para um ambiente de tribulação, para você aprender que você não é autossuficiente. É por isso que Deus nos leva para um ambiente de sofrimento, onde Ele vai nos esticar, além daquilo que nós podemos suportar, para que finalmente a gente pare e enxergue quão miseráveis nós somos. Nós achamos que somos autossuficientes, capazes de conduzir tudo, capazes de viver de forma independente de Deus.
Eu não preciso de Deus, eu posso tomar as decisões sozinho, eu não preciso de Deus, eu posso conduzir a minha vida sozinho, eu me apoio naquilo que eu sou, eu me apoio naquilo que eu tenho, eu me apoio no meu emprego, eu me apoio no meu dinheiro, eu me apoio nos bens, mas e se Deus tirar isso de você, o que sobra? Você vai olhar para você e vai falar, miserável homem que eu sou. E às vezes Deus nos leva para o deserto exatamente para que a gente tenha consciência da miséria que nós somos. Mas isso não significa que você vai viver na miséria. Isso significa que ao entender o quão miserável eu sou, eu olho para Ele e vejo quão gracioso Ele é. Deus nos estica. Deus permite com que a gente passe por lutas, por tribulações, por aflições. Deus permite. É inevitável, para que ali a gente aprenda que sem Ele eu nada sou, para que ali eu seja desnudado da minha autossuficiência, e eu olhe para Ele e falo, Deus, eu só preciso de Ti, eu não preciso de mais nada. A primeira tentação que Jesus sofre é na sua dependência. Você não é o Filho de Deus, então seja autossuficiente. Transforme essas pedras em pães. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Porque Ele que sustenta a vida, eu sou dependente dEle, sem Ele eu nada sou e nada posso fazer. O sofrimento vem mostrar a nossa incapacidade. Paulo fala, um espinho na carne foi me dado para que eu não me destruísse e me vangloriasse. O problema da autossuficiência, da vanglória. Mas o espinho foi dado para ele lembrar, eu nada sou. E quando eu entendo que nada sou e quão miserável eu sou, eu olho para Deus e falo, a tua graça me basta. Ela é tudo que eu preciso. A segunda tentação de Satanás, a sua confiança em Deus. Ele leva Jesus para uma parte bem alta e fala, pula. Pula porque está escrito, eu darei ordem aos meus anjos para que você não tropece e não caia. No deserto, Satanás, ele vai questionar a sua confiança em Deus. Será que você confia em Deus mesmo? Será que você realmente confia nele? Então se joga. Não colocará o seu Deus à prova, é o que Jesus responde. Tem hora que Satanás vai questionar se você realmente confia ou não em Deus. É nessa hora que nós somos colocados à prova. Será que eu realmente tenho confiado no Senhor? Será que eu confio de que o Senhor está guardando a minha vida? Será que eu confio de que o Senhor está me protegendo? Será que eu confio de que é o Senhor que está conduzindo o meu caminho? Se eu realmente confio no Senhor, então por que eu não me entrego a Ele? Queridos, são nos momentos de luta, de tribulação, de angústia, de aflição, que você vai se questionar, será que eu realmente confio nele? Porque é no ambiente onde você não tem mais nada à sua volta que você aprende a confiar em Deus. É no ambiente onde você não tem mais nada em que você possa se apoiar, que você aprende a confiar totalmente nele, na sua segurança. Olha, eu perdi tudo, mas o Senhor me guarda, eu perdi tudo, mas o Senhor sustenta a minha vida, eu não tenho mais nada em que eu possa me apoiar, mas eu posso me apoiar nele, porque Ele é o auxílio bem presente, Ele é o socorro que eu necessito. O deserto, ele vai te espremer, para que você prove que você confia verdadeiramente em Deus. O deserto, ele vai te apertar, para que você prove que Deus, eu não confio em mim, eu confio em Ti. Mesmo que eu não tenha mais nada, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu sei que o Senhor é a minha segurança. Eu sei que o Senhor é o bom pastor, eu sei que o Senhor zela por mim, eu sei que o Senhor vai me resgatar, eu sei que o Senhor é um socorro, eu sei que em Ti eu posso confiar. Mas nas tribulações nós questionamos, será que eu posso realmente confiar em Ti? Quando as coisas dão errado, nós questionamos, será que o Senhor realmente se preocupa comigo?
Deus, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Onde o Senhor está diante desse meu sofrimento, diante desse meu choro? Onde está o Senhor quando eu choro à noite? Onde está o Senhor? São essas dúvidas que aparecem em meio ao deserto, em meio ao sofrimento. Eu posso te garantir que vale a pena confiar. Vale a pena confiar nele, porque ele não te abandona. O seu pai, sua mãe, os homens podem te abandonar. Líderes, pastores podem até te abandonar, mas o Senhor, Ele não. Então Ele está com você no deserto, Ele está com você na tribulação, Ele está com você na angústia. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie todas as coisas a Ele, confie a sua vida a Ele. A última tentação de Satanás é a respeito da fidelidade. Satanás leva Jesus para um monte alto e fala: está vendo os reinos e a glória desse mundo? A palavra glória tem a ver com política. Ele está falando de um poder político. Está vendo os reinos e o poder político que eu tenho? Foi tudo me dado. Foi tudo me dado porque eu venci um carinha lá atrás. Você quer? Me adore. Satanás coloca em xeque a fidelidade de Jesus. Olha, Satanás sabia que Jesus, que o Filho de Deus, ele seria o Messias, ele seria o rei dos reis, aquele que herdaria o trono de Davi. Ele está oferecendo para Jesus um atalho. Ué, já que você vai ser o rei, já que você vai ter um reino, eu te ofereço um atalho. Olha todos os reinos aqui desse mundo. É teu. Ele oferece para Jesus um caminho mais fácil. Ele oferece para Jesus um caminho que não necessitaria da cruz. Ele oferece para Jesus um grande atalho para que Jesus cumprisse o seu ministério. Queridos, quem te oferece atalho no deserto não é Deus. Quem te oferece um atalho no deserto não é Deus. Quem te oferece um atalho para que você cumpra uma obra não é Deus. Satanás oferece para Jesus um atalho. Se prostrado me adorares. Fala: Jesus, olha, você não precisa passar pela cruz. Você só precisa dobrar os seus joelhos. Jesus repreende a Satanás: aparta-te de mim, porque só ao Senhor, seu Deus, prestará culto. Da mesma forma, no Éden, Satanás questiona a fidelidade do homem a Deus. Olha, será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que você confia mesmo naquilo que Deus falou para você? Come o fruto. Come o fruto que você vai conquistar o conhecimento. O problema, queridos, é que muitos homens cedem à tentação do poder em troca de devoção. O homem, ele tem uma sede por poder. E muitas vezes ele troca esse poder por uma devoção. E se torna infiel. Infiel a Deus. Satanás tentou Jesus na sua fidelidade. Jesus falou: não. Só a Deus preste culto. Não importa o que você me ofereça, só a Deus eu presto culto. Não importa o ídolo que você me ofereça, só a Deus eu presto culto. Muitos homens idolatram o poder. Muitos homens prestam cultos a tantas outras coisas nessa terra. Muitos homens negam a adoração ao Deus invisível e passam a adorar estátuas de si mesmo. Passam a adorar a sua autoimagem, a sua vanglória. O
O panteão de deuses modernos, ele é cheio de ego, de orgulho. Homens que fazem do poder político o seu Deus, homens que fazem da sua imagem o seu Deus, do seu trabalho, do dinheiro o seu Deus, homens que são infiéis ao Deus vivo, entregam devoção a ídolos. Jesus fala: não, eu vou percorrer o caminho da cruz, eu vou percorrer o caminho mais difícil, porque a vitória será retumbante, a vitória terá uma ressonância que vai impactar as estruturas da terra. Jesus fala: eu não quero atalho, eu quero o caminho da cruz. Eu não quero o caminho do reinado fácil, eu quero o caminho da via dolorosa. Não negue o caminho. Deus, para te preparar para o ministério, Ele vai te torcer, Ele vai te espremer. Não ceda a atalhos, não negue, não fuja do sofrimento, porque o sofrimento é uma dádiva de Deus, para que você aprenda a confiar, a depender, a esperar nele, para que Ele supra a sua fraqueza com força. Não fuja do deserto, queridos. Não fuja do deserto, porque hora ou outra você vai entregar a sua adoração a alguma outra coisa, a algum outro ser, ou a si mesmo. Persista no deserto, persevere no deserto, seja fiel a Deus no deserto, seja fiel a Deus na tribulação, seja fiel a Deus na luta, porque essa leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória, reservado para aqueles que forem fiéis. Servo bom e fiel, é assim que nós queremos ser encontrados por Ele. Queridos, você está passando por uma luta, e o Senhor sabe. E o Senhor te oferece socorro para que você possa suportar. Não para te privar da luta, mas que você possa suportar ela. O Senhor te oferece socorro para que você possa passar por ela vitorioso. Porque em tudo eu sou atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desamparado, perseguido, mas não abatido. Ah, meu querido, passa pelo deserto, sabendo que você está do lado certo, do lado da vitória. O deserto é inevitável nas nossas vidas. O choro é inevitável nas nossas vidas. A dor é inevitável nas nossas vidas. Mas o que é certo é que você não está só em momento algum. Seja encontrado fiel. Não negocie a sua dependência de Deus, não negocie a sua confiança em Deus e não negocie a sua fidelidade a Deus. Permaneça firme. Permaneça fiel, porque a recompensa te aguarda. Porque a recompensa nos aguarda e é um eterno peso de glória. Eu quero orar por vocês. Fiquem de pé. Fecha seus olhos por um instante. Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor enxerga aqui o coração de cada um de nós. O Senhor sabe, meu Pai, o nosso choro. O Senhor sabe, Pai, o sofrimento, a angústia. O Senhor sabe, Pai, as dores que nós sofremos, os gritos que nós damos, Pai. O Senhor sabe a aflição que nós passamos, Deus. Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes em que questionamos, te pedimos perdão pelas vezes, Pai, em que tentamos ser autossuficientes, achando que nós podíamos passar pelo deserto sozinhos. Perdoa as vezes, Pai, em que nós não confiamos no Senhor, mas nós nos apoiamos em outras coisas, Pai, que em nome de Jesus nós possamos voltar o nosso coração para o lugar certo essa noite. Senhor, faça-nos enxergar, Pai, que sem Ti nada somos,
que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Faça-nos compreender que nós somos pobres, cegos e nus. Faça-nos enxergar no Senhor o socorro que nós precisamos. Faça-nos, Pai, depositar a nossa confiança no Senhor, Deus. Perdoa, Pai, as vezes em que nós negligenciamos a Tua palavra e a Tua verdade, Senhor. Perdoa as vezes, Pai, em que nós confiamos em qualquer outra coisa. Mas nessa noite nós queremos voltar os nossos corações para o Senhor, Pai. Nós queremos voltar o nosso coração para o Senhor e as angústias da nossa alma para o Senhor, porque nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote misericordioso, que nos socorre no tempo da aflição, que nos socorre no tempo da angústia. Nós gritamos essa noite por socorro. Socorro pelas nossas almas, Pai. Socorro pelo sofrimento que o mundo tem nos causado, que esse ambiente hostil tem trazido sobre os Teus filhos, Senhor. Nós queremos confiar em Ti verdadeiramente, nós queremos fazer do deserto um lugar de vitória, nós queremos, Senhor, fazer do deserto um lugar de conquista, não porque a vitória é nossa, mas porque a vitória foi Tua, não porque nós somos os vitoriosos, mas porque o Senhor foi o vitorioso, Pai. Nós queremos passar pelo deserto, nós não seremos envergonhados. Satanás em todo tempo quer nos derrubar, quer nos fazer cair, Senhor. Satanás em todo tempo quer nos acusar, quer confrontar a nossa mente, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos faça fortes, Pai. Nos faça nos levantar da poeira, Pai, da sujeira, Senhor. Em nome de Jesus, enche o nosso coração de esperança, enche a nossa alma de refrigério, a que possamos achar descanso em Ti, que possamos achar socorro em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por essas vidas, Pai, para que a paz e o consolo do Senhor venha sobre a Sua igreja nos tempos difíceis, para que a paz e o consolo do Senhor venha envolver os nossos corações nesse ambiente hostil, Pai. Que possamos encontrar em Ti auxílio bem presente, socorro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse sofrimento vai passar, Deus, esse sofrimento vai passar, essa dor vai passar, esse choro vai passar, Pai. Nós não somos reféns da dor, nós não somos reféns, Senhor, da angústia, mas nós oramos ao Senhor que pode nos socorrer nesse tempo de aflição, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro por aqueles irmãos, Pai, que têm passado por ansiedade, depressão, sofrimentos da alma, não externos, mas sofrimentos que vêm internamente, Pai. O choro que ninguém vê, a dor que ninguém sente, o pânico que ninguém percebe, Pai. Senhor, que em nome de Jesus possam encontrar em Ti refúgio, possam correr para Ti, encontrar em Ti o descanso e o socorro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos palavras de cura, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Opera em nome de Jesus nas nossas almas o refrigério, meu Pai. Sara as nossas almas dos sofrimentos que têm nos atormentado, Deus. Em nome de Jesus nós liberamos cura, nós repreendemos toda depressão, toda ansiedade, Pai, toda síndrome do pânico, meu Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus que a paz penetre em nossos corações, que o Senhor nos socorra nesse momento de dor, meu Pai, que nós possamos desfrutar a cura, porque a vitória já foi consumada, a vitória já aconteceu. A cruz já aconteceu, a morte já foi derrotada, Satanás já foi derrotado, sobre si o Senhor levou as enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura em nosso meio para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado, opera cura neste lugar, meu Pai. Doenças que têm trazido sofrimento às nossas casas, Pai. Doenças que têm trazido sofrimento, vícios que têm trazido sofrimento, meu Pai. Em nome de Jesus, uma noite de libertação. Em nome de Jesus, liberta os Teus filhos dos vícios que têm sugado a sua vida,
dos vícios que têm consumido os seus recursos, destruído famílias, Pai, em nome de Jesus. Libera cura essa noite, libertação essa noite, meu Pai, pelo poder da Tua palavra e pela vitória que Cristo já obteve. Em nome de Jesus, Senhor, uma noite de cura e transformação, Pai. Nós oramos, nós louvamos, Senhor, nós encontramos em Ti, Deus, alguém que nós podemos confiar, independente do cenário, porque o cenário onde eu estou não pode me derrubar, porque o Senhor é quem me sustenta. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, porque a vitória já veio, a conquista já veio, a libertação já veio, o milagre já veio. Por isso nós confiamos em Ti, Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus.